Olá, bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje nosso tema é sobre o processo de gestação em mulheres com deficiência visual. Nós vamos falar do produto tecnológico criado pela aluna do nosso mestrado em Saúde Materno-Infantil, a Rejane Cassol. Rejane, bem-vinda. Obrigada, olá. A Rejane é educadora física, né? Rejane é Isso. técnica em enfermagem no USME, setor de oncologia. Isso. E te dedicou esses últimos 2 anos a estudar o processo de gestação das mulheres com deficiência visual, né, Rejane? Isso mesmo. Então, eu queria que tu contasse para a gente um pouco desse teu trabalho, inicialmente, o que te inspirou a essa temática, né? Por que as mulheres com deficiência visual? A inspiração foi num momento em que eu vi uma reportagem onde uma mulher com deficiência visual, ela foi proporcionado no ultrassom que ela fez, uma imagem 3D. E aí eu me dei conta que essas mulheres não têm acessibilidade ao seu pré-natal, que elas não têm nenhum tipo de acessibilidade, que elas não têm informação. Então a inspiração veio de uma reportagem que eu vi com uma mulher com deficiência visual. Então isso começa a te mostrar que existiam falhas na acessibilidade, ou seja, que as experiências que as mulheres que têm uma visão digamos, normal, a gente diria, uma visão que funcione, né, normal, é diferente da perspectiva, então, da vivência de gestação dessas mulheres que não têm o acesso. E como é que tu pensou, Rejane, que poderia construir algo para melhorar essa experiência? Como eu percebi que elas não tinham praticamente nada de acessibilidade, então eu pensei justamente na caderneta da gestante, porque é um instrumento que orienta, é um instrumento que informa, é um instrumento que os profissionais da saúde usam como uma espécie de prontuário da paciente, que ela pode, né, todo médico, todo profissional de saúde que ela vai consultar, ela pode levar consigo as informações de um profissional para o outro. E aí, então, eu pensei em dar essa autonomia, essa acessibilidade para esse público. Rejane, nos conta um pouco como as mulheres que participaram do teu estudo descrevem essa experiência, especialmente no que se refere às dificuldades de gestar na condição de deficiência visual. Os relatos que as mulheres que eu entrevistei, elas me trouxeram relatos bastante marcantes, assim, e a gente percebe que elas não têm realmente é informação, elas estão tão acostumadas com a falta de acessibilidade que muitas nem sabiam da existência de uma caderneta de gestante, ou então era fornecida a caderneta para elas, né, mas elas não tinham acesso. E aí, assim, elas também não têm acesso a outras coisas, como, por exemplo, a caderneta da criança. É outra falha que tem. Então, quando elas precisam de alguma informação, elas têm que recorrer a outra pessoa para que possa, por exemplo, a vacina antitetânica que a gestante faz durante a gestação, elas precisam que alguém informe elas que elas precisam se deslocar, e muitas vezes são pessoas que são totalmente funcionais, se deslocam sozinha, têm uma autonomia, mas no entanto elas precisam, né, porque o profissional anota na caderneta a data da próxima consulta, anota na caderneta a data da vacina, e aí elas precisam de alguém para ter acesso a essa informação. Existe, Rejane, um órgão que produz essa acessibilidade ligado ao Ministério da Saúde, enfim, secretarias de saúde? Quem é que cuida dessa parte, de tornar o material acessível para as pessoas com deficiência? Acredito eu que seja a Secretaria da Pessoa com Deficiência, em Brasília, né, ligada ao Ministério da Saúde.
né? Ele está vinculado ao Ministério da Saúde, a Secretaria da Pessoa com Deficiência é quem cuida dessa parte de acessibilidade. Só que a gente vê muito se falar em acessibilidade para criança, né? A pessoa, parece que a criança com deficiência, parece que ela nunca vai crescer. Isso é uma grande lacuna que tem na sociedade. Então, assim, a gente vê muita acessibilidade em escola, né? Fala-se acessibilidade muito para a criança. Quando vai essa criança para a vida adulta, mesmo nas escolas secundárias, na faculdade, parece que isso se perde, né? Então, tem essa grande lacuna. Parece que a acessibilidade termina quando a criança entra na adolescência. Porque tu não vê falar em acessibilidade para a educação sexual, não vê falar acessibilidade para a educação menstrual. Então, assim, a falta de acessibilidade começa muito antes da caderneta da gestante. Ela começa, né, a partir do momento que deixa de ser criança e entra para a fase adolescente, que muda o assunto, que muda, né? Então, a gente ouve muito falar em acessibilidade para a criança. Importante isso, né, que tu traz no teu estudo como um indicativo de que a gente precisa olhar para isso. Há uma super atenção no início e depois essas pessoas, de certa forma, são abandonadas, né? Somem. Por uma assistência adequada que é necessário. E são pessoas que às vezes têm muita autonomia, mas que para ler informações da sua gestação, ela precisa contar com alguém. Né? Começa no teste para gravidez, né? Ela não tem autonomia de fazer um teste e saber se está grávida ou não, né? Porque os testes são, ou vai no laboratório, o resultado vem impresso, ou se vem na tela, é um formato que não é acessível, que mesmo o site, o PDF ali, ele precisa estar num formato acessível para que os leitores de tela consigam ler, né? E os testes rápidos de farmácia, que são amplamente difundidos, é visual, não tem como ela saber se está grávida. Então, mesmo que ela quisesse ser uma coisa privada, né, como muitas mulheres, eu só quero saber se eu estou grávida. Não, ela não tem essa opção, né? A opção dela, ela tem que perguntar para alguém o que está escrito, o que deu no resultado, entendeu? Então, essa falta de autonomia, essa falta de reconhecimento, né, do indivíduo como único ali, me motivou bastante. Jane, e o produto, né? Conta um pouco desse produto, como é que ele vai funcionar no sentido de como elas vão poder se beneficiar desse uso? O produto, então, nós pegamos a caderneta física, né? Ele é um livreto em formato de papel, assim, e nós adaptamos todo o conteúdo para o formato digital. A parte dos profissionais de saúde, que é onde preenche exames, consultas, dados de peso, altura, tudo, nós deixamos em um formato que os leitores de tela, como o NVDA, que foi o que nós utilizamos como base para os testes, pudessem fazer a leitura deste conteúdo. Né? E para nós disponibilizarmos essa caderneta digital, foi criado um site, né, para poder hospedar esse conteúdo. Então, foi totalmente adaptada, foi toda compartimentada a caderneta, né? Nós separamos a parte dos profissionais, separamos a parte porque a caderneta ela é interativa. A mulher ela pode escrever as suas dúvidas, ela pode fazer suas anotações, tem o pré-natal do parceiro também. Então, assim, tudo isso a gente separou, né, para ficar uma coisa mais tranquila da mulher conseguir entender o que está, todo esse processo que está se passando com ela. Jane, e para isso tu teve, né, a contribuição de profissionais de várias áreas, Muitas né? áreas, muitas, assim, ó. Conta pra gente quem participou, assim, que áreas foram necessárias para construir esse produto? O professor Luiz Fernando, né, da Engenharia Biomédica, ele foi
orientador, trabalhou incansavelmente. Depois eu tive a ajuda do Caleb e da Andrisa, que é da parte da engenharia da computação, que eles fizeram a adaptação. Também tive a ajuda do Renato, que é da parte do design, que tem toda a questão da tipografia, o tipo de letra, porque a gente tentou fazer o mais acessível possível, né, considerando as pessoas cegas e com baixa visão. Então teve todo um estudo por trás de contraste de cores, de tipografia, que tipo de letra nós íamos utilizar nos textos, no site, né? Tudo isso a gente pensou assim para trazer algo que realmente elas pudessem acessar com tranquilidade. E como é que tu pensa em divulgar? Como é que essas mulheres vão saber que esse produto está aí, né? Foi construído, ele foi criado. Tu fizeste também uma ampla pesquisa para ver se não tinha nada nesse sentido, né, Rejane? Então se destaca assim o ineditismo, né, da tua proposta. E como essas mulheres vão ficar sabendo? Primeiro passo, né? A divulgar na mídia, assim, e principalmente levar o conhecimento das associações com pessoa de deficiência visual, que ali, a partir dali, né, tipo uma sementinha, elas mesmo vão se passando, porque ao longo da caminhada, né, também tenho que incluir principalmente as mulheres com deficiência visual, que elas muito me ajudaram, elas me deram dicas preciosas do que fazer e principalmente do que não fazer, né? Então, elas também estão na equipe e assim, elas têm grupos de WhatsApp de mães com deficiência visual. Então, é assim... largar nesses grupos para que elas mesmo façam a divulgação, né? Entre os seus grupos, a comunidade. É um produto feito por elas e para elas. Então, assim, né? Vou entregar na mão delas e elas mesmo que vai ter vida própria. Vai ter vida própria, né? E para a comunidade, né, a gente busca também colocar nesse site que venham outras adaptações, né, que tem caderneta do idoso, porque tem muitas pessoas que ficam cegas por causa da diabetes, entendeu? Então, assim, tem, né, que venham mais produtos para nós construir mais coisas nesse site. Esse site vai ser capaz de abrigar outros produtos adaptados. É o início de um projeto maior. É o início de um projeto maior. Onde ali vai ficar tudo que for construído, né, no mestrado e futuramente no doutorado, no materno-infantil, vai ficar ali, então, disponível, né, para as pessoas que precisarem, que quiserem acessar. Então, acho que é um novo momento, né? Isso. É um novo momento porque se começa um trabalho que tem muito a crescer e que vai contribuir na vida prática dessas mulheres, especialmente com direito à autonomia, né? Garantir a sua capacidade de não precisar, né, de um terceiro para levar na consulta, para receber essas informações. Isso é muito importante, desenvolver essa autonomia. Jane, assim, o que fica, né, dessa experiência para ti, da conversa com essas mulheres? O que tu aprendeu nesse processo todo, que está fechando agora os teus 2 anos de estudo? O processo todo me ensinou a resiliência, sabe? De aceitar coisas muito difíceis e que essas mulheres, assim, foram relatos muito marcantes, né, de mulheres que foram estupradas, que chegaram na sala de parto sem entender o que estava acontecendo com o seu corpo, porque não sabiam o que era uma gestação, né, e escutar de um profissional na hora de fazer, não gritou, mas agora tu quer gritar, né, sendo que o profissional não sabia. Então, assim, a gente precisa, é o que eu disse, a gente precisa começar muito do básico. A gente não precisa de novidades, não precisa
né? Só temos que adaptar o básico, uma boa formação profissional, né? Que isso não é coisa que se diz para nenhuma mulher que está passando por um trabalho de parto, né? Nem com deficiência, nem sem deficiência. Então, assim, a gente precisa o básico bem feito, né? E a resiliência que essas mulheres me mostraram foi, sabe, porque eu não encontrei nenhuma mulher triste, nenhuma mulher amargurada com esse tipo de coisa. Então, assim, é realmente assim uma superação, né? É algo que a gente não... Mas essas mulheres em específico, elas conseguiram, de alguma forma, ressignificar isso para elas. Então, assim, é bem gratificante. Que experiência bonita, né, Rejane? Acho que foi uma construção muito bonita e vem muitos resultados por aí, né? A gente espera que essa nova tecnologia venha beneficiar um número enorme de mulheres, né? Que elas tenham a condução da vida delas sem depender tanto de outras pessoas e que dessa tecnologia possa derivar outras tantas, né? Que permitam mais autonomia para essas mulheres, né, que já são mulheres resilientes, que já nasceram numa condição mais difícil, né, no enfrentamento da vida. Então, Rejane, te desejamos assim todo sucesso. Obrigada. Né, na defesa, na divulgação dessa nova tecnologia. Muito obrigada pela tua participação no Saúde em Foco. Tá bom, obrigada. Então, ficamos por aqui. Até o novo Saúde em Foco.